Boa noite, obrigado pela audiência e pela simpatia. Hoje vamos falar da indústria de bebidas, aqui na televisão que mudou a televisão. Há muita concorrência neste setor, mas é o mais diversificado e com grande impacto na economia. A indústria de bebidas é um grande contribuinte, produz riqueza social, gera emprego, faz investimentos avultados e também paga impostos. Há no nosso país 40 fabricantes de bebidas nas categorias de cerveja, refrigerantes gaseificados, sumos e néctares não gaseificados, água de mesa, vinhos e também espirituosas. A indústria de bebidas é de resto responsável por 13.600 postos de trabalho diretos, mas o setor gera 42 mil postos de trabalho indiretos. Mas afinal, onde estão as indústrias? Que incentivos têm do Estado ou que recebem do Estado? Qual é o impacto do programa de privatizações na indústria de bebidas? Temos aqui nos nossos estúdios Manuel Vitoriano Sumbula, administrador da Coca-Cola Angola e também presidente da AIBA, que é a Associação das Indústrias de Bebidas de Angola. Estevão Daniel é administrador da Refriango, Marco Silva da Ecodima, a Associação de Empresas de Comércio e Distribuição Moderna de Angola, e também Felipe Frederico, que é administrador do Grupo Castle, que, portanto, responde pela Cuca, Nocala, ECA, Coca-Cola, também a Viridrul, e que é um grande gerador de emprego, porque produz qualquer coisa como 5.000 empregos. Mas vamos ouvir o comentário primeiro do presidente da Associação dos Industriais de Angola, José Severino, sobre a indústria de bebidas no nosso país. Se, como foi dado a entender, estamos a pôr o IEC sobre o produto embalado, está errado. Já dissemos, tirem-no já e têm a legitimidade para fazer só sobre, lá fora. Cobra-se o IEC sobre, na bebida, tanto em vinhos como na cerveja, sobre hectolitros. Sobre hectolitros. Isto tem que ser gerido e gere-se com concertação. Estamos a fazê-lo agora e eu espero que o IEC vai ser harmonizado, porque o Governo está atento, o Governo entendeu que nós tínhamos de dar essa nossa colaboração e está a ser feito. Agora, não podemos ter agora aqui uma sociedade que pressiona, de certa maneira, porque a questão é esta. Vamos buscar o IEC, é bom para reforçar o orçamento da saúde. O cidadão tem que conhecer esse princípio, que legitima a ação do Estado. Agora, não podemos pensar de uma forma abstrata de dizer que é por essa via que a gente defende a saúde. Nós temos que combater a causa do problema da saúde. Qual é a causa do problema da saúde? É o excesso de álcool. Então, se nós formos, como consumidores, a beber uma cerveja com menos graduação, até há o erro de que aparece a cerveja sem álcool também está na pauta. Não sei se estão a ver essa desatenção. Depois temos a questão de ver que isto é tudo equacionável. Se formos ponderados e mantermos numa posição de parceiros sociais. O Governo está disponível para ouvir, para corrigir. Isto é um imposto que está previsto, este reforço dos 7%. Eu digo, o mal foi a má aplicação do IEC de início, que nós não concordávamos que a cerveja de 4,5 fosse sujeita ao IEC, e agora, no problema de gestão que nos apercebemos ultimamente, é que, eventualmente, alguém ou algumas empresas, eventualmente, isto é uma presunção, estão a pôr o IEC, que é uma percentagem, em cima do produto, por exemplo, na lata, porque na garrafa retornável não tem, mas na lata provavelmente estamos a pôr. Então, o produto encareceu mais. Depois, com os custos de transporte, que é aquilo que não se viu, esses impactos, e a previsão, vamos ter aumento de gasóleo, nós vamos ter custos maiores e vamos vender menos. Portanto, não é só o problema do IEC, é tudo quanto depois se desenvolve a jusante, que é para chegar ao consumidor. É o IEC, o famoso Imposto de Consumo Especial, que foi agravado de 16% para 25% nas bebidas alcoólicas e de 20% para os refrigerantes e águas. A AGT justifica, veja o que disse o diretor do Centro de Estudos Tributários esta manhã, à TV Zimbro. O Imposto Especial de Consumo, na sua recente alteração pela Assembleia Nacional, conheceu um incremento das suas taxas, não é? Tendo em conta os objetivos que estão associados a este modelo de tributação, que é uma tributação diferenciada e agravada
sobre bens danosos à saúde, bens supérfluos, bens de consumo não essencial. O processo associado a esta aprovação foi submetido à consulta pública. Bom, nós não vamos aqui ter o foco na apreciação da AIBA ter sido ou não ouvida. Penso que o foco tem que ser deslocado para aquilo que são as preocupações que o setor apresenta, não é? Nesse momento, a AIBA submeteu um conjunto de preocupações que estão a ser analisadas, não é? E que algumas delas ultrapassam a esfera da própria AGT, portanto algumas implicam alterações legislativas. Entretanto, é sobre essa matéria que deve merecer, digamos, a nossa atenção, a nossa concentração, para que nós possamos considerar também aquilo que são as preocupações do setor. As taxas do Imposto Especial de Consumo foram definidas de acordo com aquilo que representa a prática mundial e, concretamente, a rácio das taxas de Imposto Especial de Consumo ao nível dos países da SADC. Devemos aqui salientar que, apesar de ter havido esse agravamento, Angola continua a ser o país que menos tributa os bens sujeitos a impostos de consumo. Ou seja, vamos continuar a ter uma carga tributária reduzida sobre esses bens, apesar de ter havido, digamos, esse incremento das taxas do Imposto Especial de Consumo. É importante salientar que, de acordo com a mecânica do IVA, os encargos que forem suportados a título de IVA serão sempre neutralizados logo à partida, de acordo com a mecânica do IVA, quer o bem seja importado, quer seja produzido. Mas o encargo associado ao Imposto Especial de Consumo vai abranger diretamente o consumidor, sendo certo que as empresas seriam, digamos, um veículo para que a tributação recaia para os consumidores. Acompanhávamos então o que estava a dizer Hermenegildo Cos da AGT. Vamos então começar o nosso debate. Aliás, está aberto o debate. Os telespectadores também poderão dar a sua contribuição ligando para o 939-388877, sublinho, 939-388877. Mas vamos começar o nosso debate ouvindo primeiro Manuel Vitoriano Sumbula, é administrador da Coca-Cola Angola e presidente da AIBA. Como é que está a indústria de bebidas neste momento no nosso país? Olha, muito boa noite, caros telespectadores. Amilcar, boa noite. Muito obrigado por esta grande oportunidade que a TV Zimbo dá ao setor das bebidas, que é um dos setores particularmente de muito orgulho para o país, porque nos últimos 15 anos, sem medo de errar, é o setor que de facto desenvolveu bastante. É um setor que atualmente conta com cerca de 13.600 trabalhadores de forma direta, 42 mil postos de trabalho de forma indireta, fez investimento na ordem acima de $1 bilhão de dólar. Falamos do setor de bebidas. É um setor que muito se desenvolveu e que, para além de poder produzir hoje aquilo que é a procura total do mercado, está preparado, inclusive, para atender aquilo que é o grande desafio do nosso executivo, aquilo que é o desafio do país, de podermos exportar para outros países. Dizer que o setor das bebidas hoje, e fruto da situação que o país atravessa, igual a qualquer uma outra empresa em território nacional, não está bem. Portanto, e não estando bem, nós tivemos, penso que foi o mês passado, um grande encontro com Sua Excelência o Presidente da República no Centro de Convenções de Talatona, que recebeu os empresários e ficamos todos muito satisfeitos com aquele encontro e as próprias palavras do Presidente quando dizia que os empresários, o setor privado, de facto, é um setor que cria emprego, cria riqueza e o Executivo está aberto a ouvir exatamente as nossas contribuições. O setor não está em crise? Hoje o país está em crise.
Então, falar que um setor não está quando o próprio país está é um contrassenso. Hoje as empresas todas estão a padecer. Então, o nosso maior problema que nós apresentamos neste momento é como é que nós devemos nos posicionar de forma a tirarmos o país da situação que está. E acreditamos, a AIBA acredita que não é com agravamentos de imposto, porque temos já muitas empresas a fecharem, algumas delas com linhas paradas. E empresas do setor. Do setor, exatamente. Falo com conhecimento de nossas empresas que, por exemplo, com 30, 37 linhas de enchimento e hoje estão apenas com 13 linhas de enchimento. Temos algumas com as linhas totalmente paradas. E isto, nos últimos meses, por exemplo, tivemos que despedir já, o setor despediu cerca de 5 mil trabalhadores. E são exatamente estes pontos. 5 mil trabalhadores angolanos. Todos angolanos. Exatamente. Todos angolanos. Angolanos e estrangeiros. Muitos já foram. Hoje nós temos um setor com cerca de 1%, 2% de expatriado, que é também um orgulho, porque emprega a maior percentagem de trabalhos criados hoje são trabalhadores nacionais. E Refriango? Seguindo, boa noite, telespectadores, e seguindo o raciocínio do presidente da AIBA, a Refriango não foge muito aquilo que de facto tem sido, tem estado a acontecer e hoje, digamos que um país que estamos desde 2015, estamos hoje 2019, que entrou em problema de crise, hoje conseguiu sobreviver, consegue sobreviver a essa crise. Pouco mais ou menos conseguimos aqui em 3 anos aguentar a massa salarial, mas no entretanto nós queremos prosseguir, porque cabo ao fim queremos prosseguir continuando, mantendo as nossas firmas abertas, mas no entretanto hoje surge-nos esse problema, que neste caso é o IEC. Entendemos que o IVA O IVA está agregado ao IEC? O IVA não está agregado, mas o IVA, digamos, é bem-vindo para nós, porque, cabo ao fim, se o IVA nós conseguirmos pagar, todos estiverem na mesma proporção e pagarmos todos, é muito bom para nós industriais. A Refriango está a despedir trabalhadores? Sim. Já despediu quantos? O leque dos 5 mil conta entre o grupo todo das empresas do setor. Nós temos 40 empresas no setor da indústria de bebidas. Ok. Mais de 40. Mais de 40. Eu contabilizei 40. Exato. Ok. A Refriango não foge à regra, também teve que despedir fruto da situação da crise. Jovens? Jovens e não jovens, que já estavam em fase de muito elevada de formação, e não tivemos outra hipótese, porque esta crise veio de facto criar algumas perturbações a nível da empresa. Perturbações foram primeiro registradas quando o poder de compra do consumidor baixou. Nós com 38 linhas, hoje estamos a trabalhar com 11, quer dizer que estamos a cerca de 32, 35% daquilo que é a capacidade que a Refriango pode produzir. Quando fala em 38 linhas, está a falar de 38 linhas de enchimento? De enchimento. 38 linhas de enchimentos. Agora 11 atuais. Agora são 11 que estamos a produzir, continuamos a produzir apenas com 11. Mas isto faz... Então não está a abastecer o país todo? Estamos a abastecer. O problema é o poder de compra do consumidor baixou bastante, de maneira com que nós não tínhamos hipótese de continuar a produzir com as 38 linhas. Isto reflete-se tudo em todo o setor, nesse setor das bebidas. Portanto, este é um dos problemas. Estava eu a dizer que
esse imposto, o imposto especial de consumo que agora foi introduzido, tivemos, no princípio, tivemos aceite, porque Cabo Fim são políticas de arrecadação de mais impostos. Tivemos aceite num consenso de que haveria de ser 16%. Mas depois, num prazo, num espaço de um mês e meio, 2 meses, vimos surgir esse decreto que era 16% e ir para 25%. É aí onde está o problema. É aí onde está o problema. Amilcar, desculpa, só para acrescer, aproveitando aqui o tapete rolante do Estevam, na realidade, em abril, com o decreto 8/19, o IEC estava atribuído a 16%. E, portanto, houve algumas conversações. Na realidade, neste momento, nós já tínhamos dado alguns contributos que devia existir alguma diferenciação naquilo que são o leque de produtos. Sobre o assunto, vocês falaram com o titular do Poder Executivo, na altura. Exatamente. E mesmo assim foi agravado? Foi agravado. Então, para nosso espanto, na semana passada, é publicado um outro decreto, que é o decreto 18/19, em que agrava o imposto especial de consumo de 16% para 25%. É ali onde, portanto, nós... Mas a AGT diz que é para proteger a produção nacional. Mas em que medida que vai proteger a produção nacional? Porque se nós estamos a falar hoje... Porque isso não agrava o produtor, agrava o consumidor. Não, mas ali é que está. Nós temos que analisar o problema na sua plenitude. O consumidor, com um poder de compra já deficitário, então, aonde é que vai se encontrar exatamente a margem de produção dos produtores nacionais? Temos que ter em conta isto. O problema é que o Estado quer que se beba menos. Ali está a questão. Já vai falar o Frederico. Aí está a questão. É que está provado que não é com o agravamento do imposto sobre a bebida que a população vai deixar de beber mais. Mas é com sensibilização. Agora com aquele está bem mais ou menos. Pior, vamos ter problemas graves, porque isso até vai incentivar a população a beber aquelas bebidas caseiras que não têm nenhum padrão de... Exatamente, não tem padrão de qualidade absolutamente nenhum. Ali é que está o grave problema de saúde pública. Este sim é que é o grave. Este é que é o grave problema. Então, Sr. deixe-me ouvir Filipe Frederico, que é francês e é administrador do grupo Cassel, que gera a Cuca, Nocala, ECA, Coca-Cola, Viridul. Tanto quanto sei, são 5.000 empregos. Esses 5.000 empregos mantêm-se mesmo com a crise? Não, também estamos a diminuir o número de empregos. Também estamos com linhas paradas. Bom, eu quero... Linhas paradas em todas essas unidades? Não. Quem é que está melhor no quadro desses grupos que a Cassel gera em Angola? Temos algumas fábricas com uma linha parada, outras que não têm linhas paradas. Estamos a adaptar as nossas produções em função do consumo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o nosso objetivo dessa indústria foi já há muitos anos de substituir totalmente as importações. Bom, o problema das divisas que tivemos nos últimos 2, 3 anos nos ajudou de uma certa forma, porque parou a importação totalmente, quase, de cerveja importada, portuguesas, holandesa, e foi totalmente substituído pela produção nacional. Bom, nós tivemos um bom ano de 2017, porque recuperamos quase 2 milhões de hectolitros de produção nacional contra a importação que deixou de ser porque havia esse problema de divisas, e em 2017 pagamos muitos impostos. O nosso grupo está feliz de pagar imposto. Agora, o problema é que com a crise que temos hoje em Angola, temos vários problemas de acesso às divisas, problema de diminuição do poder de compra, os custos aumentar, custos de transporte, as peças sobressalentes aumentam, os custos de transporte aumentaram muito, etc. Isto tudo fez que precisamos de divisas para importar matérias-primas. Todas as nossas empresas não repercutiram totalmente o custo das matérias-primas em divisas no seu preço. Hoje, uma cerveja, há muito tempo que já não deveria estar a 125.
tem uma concorrência, é muito bom ter uma concorrência, mas todos nós estamos a tentar evitar aumento de preço até agora para poder vender mais. Para poder vender mais. Porque, não esqueça de uma coisa, as nossas atividades dão muitos empregos. Uma linha de enchimento, trabalho com 4 turnos, trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho à noite, cada linha tem 14, 15 pessoas, isso dá muito emprego, é bom emprego. Os trabalhadores ganham bem? Os angolanos é bom empregos. Os angolanos ganham bem? Bom empregos, não são os empregos do petróleo, mas são bons empregos. Com 14º mês, 13º, com algumas regalias, etc., com as nossas empresas a tomar conta de saúde das famílias, dos nossos trabalhadores, etc., são empregos importantes para este país. O que me preocupa, eu que sou gestor de 11 ou 12 empresas, o que me preocupa é um exagero em termos de imposto que vai fazer que vão aumentar os preços da cerveja. O impacto do imposto de consumo a 25% é que o preço da cerveja mais barata, que é a retornável, vai ter que aumentar mais de 12%. Automaticamente. Porque antigamente tínhamos um imposto de consumo de 30%, que foi substituído pelo IVA, 14%, que é calculado sobre o volume de negócio, e um imposto de consumo que eles querem agora meter a 25%. Mas este agravamento do imposto, digamos, prejudica quem? O produtor ou quem o vai consumidor? pagar? Quem vai pagar o custo adicional? É o consumidor final. Mas a AGT não diz isso. Ah, sim, mas a realidade é esta. Então, se automaticamente, nós não vamos ganhar nada a aumentar os preços, não vamos ganhar nada. Mas também não perdem nada. Não perde nada, sim, vamos perder muito. O que é que perde, vamos por perder exemplo? clientes. Nesta cadeia de produção, vamos o que é que perde? perder clientes. Perder clientes? Vamos perder, vou dar alguns números que são interessantes. Baixou já a cerveja de 17% entre 2018 e 2017. O mercado baixou 17%. Este ano está a baixar novamente entre 15% e 17%. Mais agravante é a situação dos refrigerantes. Mais agravante a situação dos refrigerantes. Depois, então, o que é que nós fizemos? Todos nós estamos a evitar de aumentar os preços para manter um preço o mais acessível, para salvaguardar o volume em hectolitros das nossas vendas. Ok? Mas, do outro lado, estamos a perder margem bruta. A margem bruta está a diminuir muito. E está duro, porque os custos aumentaram, já expliquei, etc. Então, as empresas, hoje, quase não ganham nada. Mas, por exemplo, Frederico, na indústria cervejeira, a cerveja continua a ser mais barata que a água. Sim, não, já foi. Já foi? Agora está a começar a ser barato. Os preços da água não aumentaram. Não aumentaram. Embora a desvalorização... Faça a cerveja? Não aumentaram. A cerveja aumentou um pouco mais porque há matérias-primas mais importantes para fazer uma cerveja que fazer água. A água só tem um plástico. A cerveja é um processo Felipe, industrial. Aí podemos até aproveitar para olhar no agravamento do IEC. Sim. O amigo falou da água e é um bom exemplo. É só nós repararmos que na nossa proposta, nós fizemos uma proposta na água ser 0%. E vamos ver no decreto que a água saiu de 2% para 19%. Isto é dramático. Hoje, a Refriango, a Coca-Cola, não estamos a ganhar dinheiro. Hoje. Está uma luta de preço, não aumentamos os preços e não estamos a ganhar dinheiro. Já vamos voltar a falar sobre isso, Frederico. A situação não é boa. Então, o que a gente quer é pagar imposto. Estamos 100% com o IVA. O país deve entrar no IVA. Aliás, estamos a fazer muita formação dos nossos clientes. Não esqueça de uma coisa. Quais são os nossos clientes? São muitas vezes pequenas empresas, médias empresas e algumas maiores empresas. Há 3 ou 4 anos, um grossista ganhava $1. Hoje ganha 25, 30.
cêntimos de dólares. Toda a gente, mas esses senhores têm os custos fixos a cobrirem, guarda, o pessoal que trabalha tem que pagar os salários no fim do mês. Eu estou com medo com uma queda de vendas de 15% a 20% adicional à queda que já tivemos em 2018 e 2017 e que temos de novo entre 2019, vai provocar uma diminuição de vendas, e diminuição de vendas são paradas de mais linhas, amanhã fábricas, e eu acho que não é isso o objetivo da implementação do IEC. E matar um setor que desenvolveu muito, que funciona, desenvolveu muito nos últimos 15 anos, cria postos de trabalho e tem um fator importante, é o setor que hoje está a trabalhar no sentido de desenvolver o setor adjacente do setor da bebida. Estou a falar das embalagens. Hoje, para o nosso setor, está tudo a ser produzido localmente. Temos uma Vidru que produz as garrafas que o setor precisa, cria emprego. Temos uma Nampak, produz as latas. Latas que outra hora eram importados da África do Sul, contentores vazios, nós chamamos importação de ar, latas vazias. Hoje estão a ser produzidas aqui em Viana. Temos a Graphic System que está a fazer os rótulos. Amilcar, é importante olharmos para esse produto. Não simplesmente como água, uma garrafa d'água. Que água é esta? É bela. Não. Aqui temos várias indústrias. E é isto que nós estamos a defender, é isto que a AIBA defende. Se olharmos essa tampa, e eu aproveito de mostrar aqui, é produzida por uma outra indústria. E, portanto, nós compramos. O rótulo que está aqui é produzido pela Graphic System, que está em Viana, por exemplo. Compramos. A garrafa, que é a PET, é produzida por uma outra fábrica. Portanto, estamos a falar, num produto como esse, mais ou menos 5 a 6 fábricas, sem contar os armazéns, os transportes. Antes de ser garrafa, tem que se produzir a Performa. Exatamente. Que é outra fábrica. E todas elas pagam impostos. Então a questão é, para terminar, matamos um setor que foi um desafio nós erguermos em 15 anos. Foi um desafio. Hoje está aí, é um orgulho. Este setor já não está preocupado em fazer outras fábricas de bebida. Estamos preocupados em investir na agricultura. O Grupo Castel, por exemplo, está a fazer um grande investimento em Malães para a produção do Grits, que é importado. Milho para transformar para o Grits. Temos outras fazendas a serem desenvolvidas. O grupo, a Refriango também está a trabalhar em algumas fazendas. Portanto, estamos aqui a falar que é um setor que agrega muito mais valia. Exato. E até num cenário como esse que estamos a atravessar. Ok, vamos ouvir o Mário Silva da Ecodima. A Ecodima é a Associação de Empresas de Comércio e Distribuição Moderna de Angola. Como é que olha para, digamos, a cadeia de produção quando nos queremos falar da indústria de bebidas no nosso país? Boa noite, Amilcar. Boa noite, telespectadores, colegas de painel. A indústria é muito complexa, sobretudo porque nós vivemos num país que ainda tem muito para fazer nestes setores. Provavelmente a indústria das bebidas é uma das mais competitivas a nível daquilo que existe no país. Não só pela pujança dos próprios grupos, como do valor agregado que tem no transporte, na distribuição, na produção de tudo o que envolve o processo produtivo, mas sobretudo na competitividade, porque é um setor onde existe concorrência, mas concorrência saudável. Isto, podíamos estar a falar de qualidade, ou seja, existem vários segmentos de mercado, as empresas adaptam-se, existem vários tipos de distribuidores, as empresas adaptam-se. E isto é uma riqueza com um valor que não é mensurável, porque nós não basta fazer com competitividade e com qualidade. E quando estas empresas pensam em exportar, é o baluarte do país, é porque se tem competitividade interna e conseguem-no ter além fronteiras, é aquilo que o país precisa, é a semente que se pretende que dê os seus frutos. E estão aqui empresas que são representativas. Do lado da distribuição, a distribuição ao nível nacional, que a Ecodima representa, está no fundo no fim da linha daquilo que é o setor formal e, portanto, também tem muita sensibilidade daquilo que é o poder de compra, daquilo que é o consumo. Estavam os colegas a falar há instantes e o Amilcar questionou relativamente àquilo, o que é que prejudica as empresas. Estas empresas
assim como muitas empresas associadas da Ecodima, têm grandes investimentos permanentes ao nível da conservação, do transporte, da distribuição. O emprego, falamos porque ele é correlativo, não é? Mas todo este investimento tem um custo fixo. Quanto menos garrafas saírem da fábrica, menos produto existe para diluir aquilo que são os custos permanentes. E, portanto, se nós produzimos menos, ou no lado da distribuição se vende menos, os custos que são fixos são os custos de abertura da porta, é aquilo que o empresário tem como certo quando abre a porta, é o custo, e viver com esse risco é muito menos diluível naquilo que se vende. Vendemos menos, conseguimos repartir menos custos porque vendemos muito menos produto. Essa é uma grande perda porque deixa de haver rentabilidade. E onde deixa de haver rentabilidade, o empresário tem que reestruturar. Reestruturar ao nível de pessoal, reestruturar ao nível de capacidade instalada. Então, vamos criar um monstro, mas temos um monstro, digamos assim, com pujança produtiva, mas estamos a produzir como se fôssemos pequeninos, digamos assim. E, portanto, esta é uma preocupação do lado da distribuição. Digamos, no universo competitivo, na indústria de bebidas em Angola. E tem qualidade este produto que é produzido? Estas empresas são baluartes do país ao nível da produção e ao nível do consumo. Eu diria que há sempre qualquer coisa por fazer, mas é a diferença entre termos paredes, telhado, enfim, termos podemos chamar uma boa casa, uma boa estrutura com bons alicerces e poder mudar as janelas, enfim, fazer algumas afinações. E este setor é dos setores mais evoluídos, disso nós não tínhamos dúvida. Relativamente à qualidade, poderá haver afinações a fazer. Hoje, qualquer consumidor, isto é no fundo aquilo que é levar a qualidade produtiva do país ao consumidor. O consumidor, aquele que necessita desta água, e há aqui vários pontos que depois podemos falar em detalhe relativamente a esta lei, mas eu ia me referir propriamente à água. A água é um bem de consumo essencial. Num país onde a rede de água potável tem as limitações que todos conhecemos. E, portanto, nós sabemos que importá-la não faz qualquer sentido. É necessário produzi-la aqui. E como bem essencial que é, este imposto, falar da taxa, se é muito, se é pouco, eu deixaria isso para noutro critério. O que é certo é que é um bem essencial, num país que tem muitas dificuldades de distribuição. Deixar também aqui uma ideia, que a qualidade tem que ser certificada. E isto falando do lado da distribuição. Nós, as entidades inspectivas, que também em sede de reestruturação que está a acontecer, têm muita tendência de questionar pelos certificados, de qualquer que sejam os produtos. E se os produtos importados são analisados ao início, quando entram no país, à fronteira, e têm os seus certificados do país de origem, o produto nacional, muito dele não o tem. Mas estes grandes grupos, muitas das vezes, têm laboratórios com capacidade para fazer essa certificação de qualidade. Relativamente à independência, podemos sempre questionar se é o próprio produtor a analisar, mas o produtor também não tem interesse em colocar um produto no mercado que não tenha qualidade, porque estamos a falar de empresas com reputação internacional. De qualquer das formas, muito ainda se pode fazer nesse aspecto. Nós temos um decreto relativamente aos produtos de consumo humano para a qualidade, que protege, no fundo, o consumidor, e há regras nesse sentido. Mas isso eu diria que é uma pequena afinação num setor muito evoluído. Obrigado. Vocês estão em crise, mas a TVZIM quer ganhar dinheiro. Vamos fazer um curto intervalo, já voltamos. Estamos a falar de indústria de bebidas no nosso país. Não sai daí. Uma queda brutal. Isso terá $1 bilhão. A Refrião investiu $1 bilhão, nós investimos $1 bilhão. E que essa indústria é um exemplo de outras indústrias de Angola. Frango congelado. Tudo é importado. Tudo é importado. Isto é um exemplo fantástico. E agora,
Eu acho que é através das empresas que já existem aqui que vai se recriar o emprego. Exatamente. Somos nós que conhecemos os problemas do país. Agora... Ah, tá bem. Epá, se o Estevão é mais alto que eu... Dê-me só o seu nome, por favor, não tenho. 923 40 85 50. Ou então põe aqui 99. É melhor 99. Aqui, 99. 3. É importante que se calhar não se bata tanto na AGT, porque eu sei que já houve encontros. Não, Ou seja, a ideia, dar umas ideias, mas não é sem... assustar, é dizer estamos com eles. mas a meter a colocarem o porcentagem demasiado elevado. Claro. A arrecadação fiscal vai baixar. E a minha repara uma coisa, não vale a pena. Sem consenso. que é para olharmos exatamente aquilo que defendemos. Não é a AGT, porque nós todos estamos preocupados. Porque esse agravamento do imposto não vai só criar problemas para o setor, mas vai criar para todos nós. As empresas, as fábricas vão fechar. Desemprego. E acredito que não é isso que o Estado quer. O problema é que não podemos entrar em todos os detalhes, mas problema de divisas, problema disto. Já temos vários problemas. Já temos vários problemas. E isso vai agravar. Eu depois Exatamente. farei uma resenha daquilo que... Porque o problema é o cocktail, não é o líquido em si, é a mistura explosiva que pode... Pois bem, estamos a falar do setor da indústria de bebidas no nosso país. As fábricas ainda não fecharam, mas baixaram muito as linhas de enchimento num setor que emprega mais de 40 mil pessoas, na sua maioria jovens que estão a ir para casa porque o desemprego atingiu este setor que muito contribui para criar riqueza social no nosso país. Já que ouvimos que os investimentos andam à volta de $1 bilhão, mas em tempo de crise as empresas estão a ressentir-se e estão a queixar-se do agravamento do imposto especial de consumo. Vamos ouvir agora o diretor dos serviços aduaneiros da AGT, Santos Mussamo. Do ponto de vista aduaneiro, os direitos de importação para as bebidas alcoólicas e para os refrigerantes têm as taxas mais altas na pauta aduaneira, com o objetivo protecionista, ou seja, para dar espaço à produção nacional comparativamente ao produto importado. Aplicando isso ao imposto especial sobre o consumo, o chamado IEC, em que as taxas então destes produtos alcoólicos e refrigerantes vão até 25%, nós consideramos que beneficiam a produção nacional comparativamente à importação, atenção, na medida que, para além dos direitos aduaneiros que andam à volta dos 50%, 60%, 70%, se adicionarmos ao IEC, será então uma taxa aduaneira total, né, a despesa aduaneira total para quem importar esses produtos, na ordem dos 85%, 90% em alguns casos. Portanto, temos uma barreira tarifária que vai dar lugar à redução gradual da importação destes produtos. Portanto, o inverso, para os produtores nacionais, é benéfico. Portanto, teremos menos produtos desta linha de álcools e refrigerantes a entrar para o nosso mercado. Portanto, vai dar espaço para mais produção, que é isto que se defende em termos tributários, em termos tarifários, não é? Tanto por parte do Ministério da Indústria, no processo de elaboração das pautas aduaneiras, tanto para os produtores nacionais ou associações empresariais com as quais também trabalhamos no processo de elaboração das pautas aduaneiras. As associações, no caso da Zendaira, foi ouvida nesse domínio? No processo de elaboração da pauta aduaneira, sim. Portanto, o agravamento das taxas dos direitos de importação em sede da pauta aduaneira
Portanto, a pauta aduaneira é sempre produzida, não é, com intervenção das associações empresariais. E o caso da AIBA, na pauta aduaneira, vou cingir-me apenas na pauta aduaneira. Sim, a AIBA é nosso parceiro, não só a AIBA, mas a AIA e outras associações empresariais trabalham conosco neste processo. Dr. Sambula, foi ouvida. Fomos ouvida e eu penso que foi bastante claro a explicação do Dr. Santos Mussano. Realmente somos parceiros, trabalhamos, faço aqui referência, trabalhamos juntos na elaboração da pauta aduaneira, e não é isto exatamente que está em causa. É importante também... O que é que está em causa? Está em causa o agravamento no imposto especial de consumo. Estamos a falar de cenários completamente diferentes. Eu gostaria de deixar aqui bem claro que não estamos aqui a fazer uma fricção ou uma disputa de setor com o executivo, não. Nós estamos aqui a defender exatamente algo que vem perigar a continuidade de um setor que muito tem contribuído para o desenvolvimento do país, com a entrada em vigor do IEC, como está, a 25%. Isso não ajuda... Deixa-me ser o encontro do primeiro telespectador, teve a gentileza de ligar para nós. Fernando Sacomba está em Viana, é técnico administrativo. Fernando Sicomba está em Viana, é técnico administrativo. Muito boa noite. Estamos a falar do setor das indústrias de bebidas no nosso país. Muito boa noite. Muito boa noite. Ok. Eu estou ligando para participar do debate. Já está a participar. Ok, muito obrigado. A importância da nossa indústria cá em Angola é bastante relevante. E é um caso muito que, de fato, o executivo tem que levar muito a sério. Porque vai deixar o nosso país uma miséria e não vamos aguentar amanhã. Não é assim? Por que não abrem as indústrias? Por que não desenvolve as indústrias, meu Deus? No 30, por exemplo, temos a ZE, que é a zona econômica, abrem aquelas fábricas, apostem na indústria. Porque o executivo não faz isso com o país. Muitos estão desempregados. Estamos a brincar de governar, de país. Assim não dá. Então, se os empresários estão a dizer que está mal, o executivo tem que dar ouvido a esses empresários. Né? Agora, todo mundo está na rua, está no rumo. Você está basta o executivo apostar nessas indústrias, a chamar os empresários, os dólares, os empresários vão fazer tudo. Quando o executivo quer fazer uma coisa, tem que fazer a outra. Abrem só a zona que está lá em Viana, não vem emprego, não vem nas indústrias, a coisa é barata. Ouvem só os empresários, acabou. Isso não estão falando muito bem, e eu vou estar aqui atrás a ouvi-los. Certo, obrigado, Fernando. Escutamos bem o Fernando Sicomba, falou-nos de Viana, técnico administrativo. Não ouvimos-lo muito bem porque estava certamente com um sinal muito alto do receptor. Houve alguma realimentação, mas ficou aqui, digamos, a indignação de Fernando Sicomba, que quer que se abra também a zona económica especial para a indústria de bebidas. Sim, administrador da Refrião. Só para acrescentar, graças nosso setor, a produção interna, evitou durante esses anos todos cerca de mais de 1.000 milhões de dólares sobre a importação. Isto é, antes, se não tivéssemos aqui surgido, o país estava a gastar mais de 1.000 milhões de dólares por ano para fazer a importação dos produtos que já produzimos aqui. Que hoje estamos a produzir. Hoje estamos aqui a produzir. Eu acho preciso. Eu acho que é importante dizer que já chegamos a deixar de importar em Angola.
quase não só importa Frederico, eu peço imensas desculpas, vamos só atender mais um telespectador que teve a gentileza de ligar por 939388877. É José António, está em Luanda, na zona do Benfica, é analista de sistemas. José António, boa noite, está no debate. Sim, boa noite. Muito boa noite, vamos a isso. Sim, é o seguinte, antes de mais, gostaria de parabenizar a TV Zimbo pela iniciativa da criação deste programa Debate Livre, porque acredito que tem contribuído muito para o desenvolvimento dos cérebros angolanos, de modo a pensarmos diferente, né? Eu sou de opinião quanto a essa questão de impostos altíssimos ou redução. Nós deveríamos estar a parar e analisar as coisas na realidade. Aí todos os intervenientes, desde o presidente, o responsável do Grupo Castel e os demais elementos que fazem parte do painel, cada um tem dado o seu contributo e estou a acompanhar. Cada contributo faz muito sentido e está mesmo ligado à nossa realidade. Então, o porquê que não vivemos a nossa realidade sem filtros e sem estar a imaginar e a se comparar com outros países que vivem de impostos? Será que a realidade de Angola é igual à de Portugal, é igual à de Espanha, é igual à de Cuba, por exemplo, que vive do imposto do turismo? Esse é o grande erro, às vezes, que nós cometemos, que é estar a nos comparar com outros países que já deram passos muito altos, já têm a independência há milhares de anos, já têm condições de deslocação e de telecomunicações completamente diferentes. Porque em Angola, infelizmente, quando se fala de telecomunicações, só estamos a falar de televisão, de telefonia, esquecemos as estradas. E são elementos muito importantes para o escoamento de qualquer tipo de produto produzido no interior de Luanda e em outros pontos do país. Então, acredito que nós deveríamos estar a parar e analisar muito bem e verificar bem a contribuição de cada elemento que está aí neste dia de hoje, que acredito que os seus incrementos poderão ajudar muito naquilo que é a decisão final da inserção desse novo imposto de consumo especial. Muito obrigado, Zé António. Falou-nos do sul de Luanda, Benfica, é de um analista de sistemas. Obrigado pela sua contribuição. Certamente vão surgir outros telespectadores que queiram, naturalmente, dar também a sua opinião. De novo, Frederico, estava-nos a palavra. Ok, mais uma vez, acho que esse sector hoje está muito maturo e já não há quase nada de importação de bebidas em termos de cerveja, água. Os ministérios todos estavam habituados a beber água importada de Portugal. Estava sempre a me meter um pouco nervoso. Isto já desapareceu. Gasosa, sumo, está tudo produzido aqui, é de boa qualidade, temos boas empresas. Eu tenho dois pontos que são importantes dizer. A minha preocupação é a arrecadação fiscal. A meter demasiado imposto, vamos matar a arrecadação fiscal. O volume de dinheiro que o Estado vai ganhar. Entre 2017 e 2018 se baixou 40% a arrecadação fiscal para o Estado. Agravar muito mais os impostos vai fazer que as empresas já não ganhem dinheiro. Se não ganha dinheiro e tem volumes a baixar, não se paga tanto o imposto de consumo e não se paga o imposto industrial. Então o efeito vai ser contrário do que o governo quer fazer. Não é uma questão hoje de proteger a produção nacional. Já estamos aqui a produzir. É uma falsa questão? É uma falsa questão. Hoje é não despedir mais. Eu não quero despedir mais. E para isso temos que aumentar os nossos volumes de vendas, os nossos volumes produzidos aqui e ter um equilíbrio, entre os impostos. Bom, outra coisa que acho merece ser analisada mais tarde, talvez, porque o objetivo hoje é voltar atrás com essa lei 18/09, queremos voltar a 8/09, que eu repito, são 16% para a cerveja e 2% para a refrigerante. Não mata os refrigerantes, faz favor. Já estamos a perder dinheiro. Agora, uma questão que é muito importante e que tem que ser vista também no futuro é
de fazer uma análise entre os produtos fortemente alcoolizados e pouco alcoolizados, e também fazer uma análise entre os produtos mais tóxicos e menos tóxicos a nível do álcool. Porque todo tipo, na gama, cerveja, 4,5%, temos o vinho, 13%, 14%, temos os álcools fortes. É um tema que não é objetivo desta reunião, nem da lei, mas que deveria ser analisado posteriormente. Já vamos voltar a falar. Alberto da Silva, Lubango, Willa, técnico administrativo, boa noite. Boa noite, sim, boa noite. Está no debate, Alberto. Estou sim atento e é uma mais-valia este debate que a TV Zimbo tem colocado a nível nacional e agradecer a todos que estão aí presentes. Uhum. O que é que o preocupa no setor de bebidas? Bem, estava atentamente à explicação dos convidados. O que mais preocupa é o desemprego a nível nacional. As empresas estão, e os seus diretores, a explicar realmente está-se a passar e temos ainda situações não muito agradáveis. Falamos concretamente das estradas, falamos concretamente da situação do poder de compra do próprio funcionário, ou seja, do próprio cidadão. Então há necessidade de vermos isso e, conforme disse o telespectador recente, que nós não devemos imitar os outros países que já tiveram independência faz tempo e que hoje a realidade é diferente em relação a nós. Nós, se quisermos seguir passos seguros, temos que viver a nossa realidade, encarar a nossa realidade. Porque há produtos que devem ser escoados de Luanda para outras províncias e requer custo em termos de transporte. E também temos, por exemplo, alguns setores das empresas que estão concentrados em Luanda. E quando vão para outras províncias, há razões das empresas contratarem empresas transportadoras. E os custos são altos. Por quê? Porque as estradas não estão em condições. Então, há necessidade da gente encarar a realidade do nosso país, que é para evitarmos mais desemprego e que já assola o nosso país. E nós temos que estar convictos de que os diretores que estão aí presentes estão a dizer aquilo que poderá acontecer e que serão obrigados a despedir mais pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Alberto da Silva. Teve a gentileza de ligar para nós, falou-nos a partir do Lubango. Willa, técnico administrativo, deu a sua contribuição e o que mais o preocupa, dentre as muitas sublinhou, é o desemprego a nível nacional. Marco Silva, Ecodima. Você não deixa falar. Já vai falar. Estou aqui, estou sempre Não, já vai falar. Deixa-me só ouvir o Marco. e nunca falo. Não, já vai falar. Aliás, em termos de tempo, aqui dentro dos 4, é o que mais falou. Não, cortou-me quando o ouvinte... A organização está a contabilizar o tempo. Quando o ouvinte ligou. Marco Silva, Ecodima, o que é que mais lhe preocupa? Olha, Milcar, eu deixaria aqui 3 reflexões que penso que resumem também a posição do setor da distribuição. A primeira é que hoje existe um clima de abertura com o Governo, porque estamos aqui, no fundo, a falar do ambiente fiscal, digamos assim. Hoje existe uma abertura do Governo diferente daquela que existia antes. E, portanto, eu acredito que a maior parte dos representantes e produtores também sintam essa confiança que é possível fazer qualquer inversão ou redução ou atenuação, mitigação dos efeitos desta lei tal como ela está, face às preocupações que o setor da indústria das bebidas demonstra. De qualquer das formas, eu gostaria de dar aqui uma perspectiva diferente. Nós hoje assistimos a muita informalidade no próprio mercado das bebidas, alguma concorrência desleal, mas também assistimos hoje diariamente àquilo que é o flagelo do álcool. E o flagelo do álcool afeta muitas das vezes as camadas mais baixas da população, jovens, e nós estamos a matar também a juventude. E nós temos que olhar para isto.
Isto para dizer que o objetivo da lei, a base daquilo que está na lei, que é o Imposto Especial de Consumo, é no fundo o agravamento daquilo que é supérfluo. E isto é um fim em si, um fim que tem as suas qualidades. Pode não reduzir o consumo, como disse o Dr. Sumbula, eu entendo, é muitas das vezes a forma e o impacto que isso tem. Sendo certo que nos produtos que têm muito teor alcoólico, essa questão é muito mais grave. Mas se aumentarmos produtos de consumo, digamos assim, em massa, e depois irmos para outros produtos que são manufaturados de forma tradicional, enfim, que geram ainda mais riscos de saúde, então estamos a inverter e estamos a criar com o imposto esse tipo de situações. Por outro lado, a Ecodima defende muito que, para além da concertação, deve haver consensualidade. A consensualidade é o sucesso do governo, é o sucesso das indústrias, é o sucesso do país. E todos temos que ter esse lado patriota de conseguir trabalhar no sentido de sabermos o que é que poderá ser melhor, porque o Estado também vive um momento de pressão, as empresas estão a viver um momento de pressão, estamos todos dentro da mesma economia, é uma aldeia global, como se costuma dizer. Os aspectos que eu queria apontar relativamente a este tema em específico é que este imposto especial de consumo surge dentro de uma fase temporal onde a produção legislativa ao nível fiscal tem sido muito forte. Podemos falar de alterações cirúrgicas que impactam nas empresas, como a alteração cirúrgica, a questão das contribuições da Segurança Social, mais uma alteração cirúrgica no IRT, o IEC, o IVA, que não é neutro no sentido em que pode haver transações entre empresas do regime geral e empresas do regime transitório, enfim. Há muita análise que o próprio empresário faz, que é quando acorda com o risco. E este ambiente todo tem o potencial de gerar ainda maior perda de poder de compra, porque no final é a perda de poder de compra que preocupa os empresários. Porque se o cliente angolano, o consumidor de bebidas angolano, tivesse capacidade para suportar estes incrementos de custos, a indústria não estaria aqui, no fundo, com estas preocupações. Mas não tem. E nós sabemos porque tem sido gradual esta perda de capacidade financeira. Por outro lado, e pegando também em algumas palavras que o Dr. José Seferino referiu, eu diria que relativamente ao imposto especial de consumo, seria bom analisar alguns aspectos, nomeadamente aquilo que eu referi sobre a água, que é um bem essencial, e também porque na distribuição existe muita necessidade de trazer para os pontos de consumo aquilo que é produzido no campo. E quando falamos de embalagens de plástico, estamos a penalizar realmente porque o plástico pode ser nocivo, mas o lixo que é produzido de plástico não é, com certeza, pelas empresas que fazem a transportação dos produtos do campo para os locais de consumo, porque essas têm contratos de recolha de resíduos, enfim, se calhar o Estado tem que pensar na forma de tratar esses resíduos, são outro tipo de questões. Relativamente às bebidas, um último apontamento, a forma de cálculo. Nós temos aqui a forma de cálculo. É muito importante haver certeza fiscal nas empresas. E empresas desta dimensão têm que saber quanto é que pagam, como pagam e quanto pagam. Isto tem que ser bastante claro. Esta questão do custo de produção é uma questão que já vem do imposto de consumo, que também sobre a produção era calculado com base nos custos de produção. E o custo de produção tem muita teoria. E depois existem dificuldades de percepção junto da AGT, o que é custo de produção e o que é que não é. Porque a teoria internacional tem vários critérios para definir aquilo que é custo de produção. A mão de obra entra, mas qual? A direta, a indireta? Qual é que entra? A que está só na linha de produção ou também entra os de distribuição, a comercial? Existem muitas teorias e muitas das vezes nós olhamos o que é o custo de consumo, o que é o custo de produção. Olhamos, por exemplo, para as cervejas, que é um caso paradigmático. As cervejas, que é destes dois representantes, especialmente eu sei que a Cuca tem cerveja retornável, não retornável e de lata. São 3 cervejas que têm custos de produção distintos. Correto, Amilcar? Então, o que é que acontece? O imposto que cada cerveja destas vai pagar é diferente. Não faz sentido que o seja. O custo do imposto tem que ser sobre o líquido, o hectolitro. Aquilo, como disse e bem o Dr. Seferino, é o líquido em si que é prejudicial. Não é o facto de ser retornável, não retornável, de metal ou de vidro. E, portanto, isto deve surgir aqui alguma análise para conseguirmos chegar a algo equilibrado. E depois vamos por esta questão. Estamos aqui perante 2 empresas super competitivas. Haverão outras pequenas empresas de nicho de mercado que têm custos de produção certamente superiores. Então, vamos penalizar aqueles que têm custos superiores de produção?
Enfim, se falarmos ao litro, diríamos assim, é igual ao litro, Amílcar, não é? Se falarmos ao custo de produção, não é igual ao litro. Manelson Bula, agora vai revelar a fórmula da Coca-Cola. Olha, aproveitando, essa consensualidade que se fala é exatamente aquilo que nós procuramos junto do Executivo. Na realidade, temos tido vários encontros e fizemos uma proposta bastante clara, porque há um objetivo. O objetivo é simples. Queremos continuar a criar emprego para o país. Queremos continuar a fazer investimento para o país. Portanto, a nossa proposta hoje, clara, nas 5 categorias que são produzidas por nós, a AIBA diz que sumos e água devem estar a zero, pelas razões que foram levantadas aqui. 0%. Não vamos taxar a água e sumos. Os refrigerantes, propomos voltar aos 2% que está na lei, que está prevista na lei 8/19. Já está definido. Concordamos com 2% e não 19% que está agora. As cervejas, cidra, RTD, para a AIBA, 10%. Vinhos, para a AIBA, 14%. Destiladas e espirituosas, 19%. Portanto, é um consenso, é um trabalho que a AIBA fez de forma muito profunda e fez essa proposta agora, esta semana ainda, ao Executivo. Esperamos que isso levem em conta... Quem é que entregaram a proposta? Entregamos, neste momento, ao Ministério das Finanças e à própria AGT. Portanto, isso surgiu exatamente na última reunião que nós fizemos com a AGT, onde debatemos e apresentamos os mesmos constrangimentos que estamos aqui a apresentar. Não adianta em nada criarmos... Sim, mas agora qual é o objetivo da proposta? O objetivo é que esta lei, a 18/19, que agrava o imposto de consumo, seja revista com base nessa proposta clara que nós fizemos. É uma proposta equilibrada, é uma proposta de continuidade das empresas que estão a operar no território nacional, é uma proposta e é um compromisso, acima de tudo, dos produtores nacionais. Precisamos fazer manutenção da criação de postos de trabalho. E depois há um outro cenário. Precisamos atrair mais investidores. E para atrairmos mais investidores, temos que certamente salvaguardar aqueles que já investiram, aqueles que estão a operar aqui. Porque não faz sentido nenhum matarmos os que estão aqui e pedir para virem outros. Portanto, esta é a proposta clara que a AIBA faz. E é importante que nós gostaríamos de ser ouvidos e trabalhar com o Executivo no sentido de darmos dados claros e concretos sobre a mecânica e a funcionalidade deste trabalho que nós fizemos. Obrigado, vamos então para mais um intervalo, já voltamos, não sair daí, há muito ainda para saber sobre a indústria de bebidas no nosso país, estão aqui os grandes players deste setor no nosso país.